Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Dharma. Dharma é um conceito metafísico que é muito utilizado dentro de redutos de astrologia, mas Dharma fundamenta, Dharma estrutura a astrologia védica, que é conhecida como Jyotish, e Jyotish significa a ciência da luz. Então, essa ciência também é referida como astrologia hindu ou astrologia indiana, porque ela foi desenvolvida nesse território conhecido como a Índia. Muitas pessoas dentro ou fora de redutos astrológicos utilizam o conceito metafísico de Dharma, mas você deve tomar um pouco de cuidado com a maneira que você utiliza este conceito, porque caso você não tenha consciência do contexto em que ele deve ser utilizado, você pode utilizá-lo de forma leviana ou irresponsável. O que de fato significa Dharma quando nós falamos qual é o meu Dharma, qual é o seu Dharma, qual é o nosso Dharma? Dharma significa propósito de vida, indica missão de vida, inspiração, indica futuro, indica o que o indivíduo tem capacidade de desempenhar com mais graciosidade. Existe uma passagem nos textos védicos que diz que não existe nada mais supremo do que Dharma, a não ser a própria verdade em si. Então, Dharma é a verdade. Os yogis na Índia acreditam que existem 4 manifestações ou 4 níveis de Dharma. O primeiro deles é o nível universal. O segundo, social. O terceiro, humano. E o quarto, o pessoal. O Dharma pessoal também é referido como Swadharma. E como você sabe qual é o seu Swadharma? Para você saber o seu Swadharma, você deve levantar o seu mapa astrológico védico, que é a fotografia do espaço e dos planetas ou astros ajustado à posição sideral e astronomicamente precisa das estrelas. Com isso, existe uma outra passagem nos textos védicos que diz assim: a Terra é regida pela verdade. Os céus são regidos pelo Sol e os sistemas solares são regidos pelas leis cósmicas ou as leis supremas. O sábio Manu, que fundamentou o conceito metafísico de Dharma, Manu diz que quando nós nos referimos à expressão de Dharma a nível universal e que isso implica as leis cósmicas que regem o universo, Manu implica que existem 4 eras do tempo. A primeira delas é conhecida como Satya Yuga, popularmente conhecida como a Era do Ouro. A segunda é Tetra Yuga, conhecida como a Era da Prata. A terceira é Dvapara Yuga, conhecida como a Era do Bronze. E a quarta e última é Kala Yuga, conhecida como a Era do Ferro. O nosso Sol
é conhecido astronomicamente como uma estrela. Então nós chamamos em astrologia védica o Sol de um planeta, mas a nível astronômico é de fato uma estrela fixa. Mas nem isso também é o nosso Sol, porque o nosso Sol está em constante trânsito. Então, de acordo com o fenômeno da precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas, esse fenômeno diz que as estrelas, assim como o nosso Sol, estão em constante trânsito pelo espaço. Então, o Sol demora, de acordo com Manu, 4.800 anos para percorrer a Era do Ouro. O Sol demora 3.600 anos para percorrer a Era da Prata. O Sol demora 2.400 anos para percorrer a Era do Bronze. E o Sol demora 1.200 anos para percorrer a Era do Ferro. Então, quando o Sol sai de 0 grau de Áries, isso corresponde a Kala Yuga. Para o Sol percorrer o caminho ascendente de Kala Yuga até Satya Yuga, é em Satya Yuga que se localiza o centro da Via Láctea, ou centro galáctico, ou o centro galáctico. E por que se chama assim? Porque existem outras galáxias vizinhas, como a galáxia de Andrômeda, mas a nossa se chama a Via Láctea. E então, no processo da precessão dos equinócios ou da precessão das estrelas, os astrônomos, assim como os antigos, perceberam que os corpos celestes giram em torno de um eixo em específico, e esse eixo é chamado de o centro da Via Láctea. E ele se localiza, astronomicamente falando, na cauda da constelação de Escorpião e no início da constelação de Sagitário, onde se localiza a flecha do arqueiro, e em cima a constelação de Ophiuco, que é conhecida popularmente como o Serpentário, principalmente depois das previsões do astrólogo francês Nostradamus, que viveu no século XVI na Europa. Então, a nível astronômico, o centro da Via Láctea se localiza dentro dessas 3 constelações, e os astrônomos alegam que é o ponto mais negro e escuro imaginável, e que detém a energia mais extrema, que são um aspirador de pó que suga estrelas antigas. Então, ninguém nunca chegou lá, mas se acredita que, pelo menos no nosso tempo, ninguém nunca chegou lá, mas acredita que lá seja um cemitério de estrelas que há muito tempo já perderam o seu brilho. Então, o centro da Via Láctea, a nível de astrologia, ele se localiza dentro da constelação de Sagitário e dentro do nakshatra de Mula, e especificamente de 2 a 3 graus deste nakshatra. Então, o movimento ascendente em que o Sol faz de Kala Yuga, ou da Era do Ferro, até chegar em Satya Yuga, ou a Era do Ouro, demora 12.000 anos. E o movimento descendente que o Sol sai de Satya Yuga, ou a Era do Ouro, e volta para o 0 grau de Áries, que se localiza em Kala Yuga, ou a Era do Ferro, demora mais 12.000 anos. Então, o retorno completo do Sol, somando tudo, dá 24.000 anos siderais. Há astrônomos que alegam que o Sol demora exatamente 25.000
1.800 anos. Porque o tempo sideral não é tão uniforme assim. Há astrônomos que alegam também que a estrela Sirius, que é um sol, também faz esse movimento de eclíptica, e eles se encontram exatamente no centro da Via Láctea, que é quando a humanidade vai assumir total e absoluta iluminação. Então não vão existir mais religiões, nem guerras, nem miséria, nem doenças, nem pobreza, e as pessoas vão viver muitos anos em harmonia e paz. Mas ainda vai demorar muito para acontecer. Então, quando o sábio Manu fala que as leis cósmicas se aplicam ao conceito metafísico de Dharma como uma expressão universal, que é elegida por leis supremas, ele se referia ao caminho dármico que o nosso sistema solar, que a nossa galáxia se desenvolve. Agora, pelo Dharma social, é possível compreender que pelo Dharma social é aquele manifestação do conceito metafísico de Dharma que estrutura e fundamenta a sociedade em que vivemos. Então, o sábio Manu separa esse Dharma social em 4 classes ou 4 castas. Mas quando nós olhamos o contexto histórico em que essas castas foram identificadas, isso se aplica muito ao contexto em que a sociedade indiana se vivia ou se organizava. Então, se nós tentarmos aplicar esse contexto de castas na sociedade ocidental em que vivemos hoje, não vai ser tão possível de aplicar assim, porque a sociedade mudou, os princípios mudaram, a relação do ser humano com o dinheiro muda, a relação do ser humano com a religião, com a política muda, mas é possível o indivíduo se identificar com determinado tipo de casta mais do que outra. Então, o sábio Manu designa a casta dos Brahmins, que é a classe dos educadores, a classe dos indivíduos que são espiritualizados e passam conhecimento, que ganham dinheiro com educação, a classe dos Kshatriya, que é a classe guerreira, ou a classe militar, que são aquelas pessoas que trabalham na administração pública, que estruturam o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. A terceira classe é a casta dos Vaishya, que é a classe dos profissionais liberais e comerciantes, vendedores. E a quarta e última é a classe dos Shudra, que é a classe trabalhadora servil ou a classe dos artesãos. Quando falamos de Dharma humano, o sábio Manu se refere ao Dharma humano como o caminho que a pessoa vai percorrer ao longo da vida e manifestar aquilo como uma tendência da natureza humana. O primeiro nível, Manu separa a expressão de Dharma humano em 4 níveis diferentes. O primeiro é Brahmacharya, o segundo é Grihastha, o terceiro é Vanaprastha e o quarto é Sannyasta. Brahmacharya é o tempo do indivíduo estudar. Grihastha é o tempo de se dedicar à família e o tempo de trabalhar, o tempo de ganhar dinheiro. Vanaprastha é o tempo de você se afastar da vida pública. E Sannyasa é o tempo de você se emancipar, espiritualizar-se e libertar-se. E por último, a manifestação de Dharma como
indivíduo ou Swadharma. O Dharma pessoal ou o Dharma individual ou Swadharma só vai ser possível de ser encontrado de duas maneiras. A primeira é a adoração de Ganesha, porque a divindade Ganesha rege a astrologia védica, rege as escrituras, e Ganesha quebrou uma de suas presas para escrever os 4 Vedangas. Então, Ganesha rege a astrologia védica e é possível indicar qual é o seu Dharma pessoal ou o seu Swadharma. Então, o mapa natal é a fotografia do espaço no momento em que você nasceu, que vai nos levar para a terra firme. Então, nós saímos do Dharma universal, que é o macrocosmos, e estamos agora entrando em terra firme, entrando no microcosmo, que é a tendência dármica do indivíduo. Então, cada mapa astrológico tem a sua particularidade, tem o seu próprio caminho. Então, os yogis acreditam que o mapa natal ele é uma junção de tendências kármicas ou um acúmulo de tendências kármicas de ações e karmas realizados em outras vidas. Então, o seu mapa natal é uma mesclagem do Dharma universal, do Dharma social, do Dharma humano, até chegarmos no Dharma individual ou Swadharma. Então, as casas astrológicas são as 12 áreas do horóscopo que indicam as motivações da vida daquele indivíduo. E por motivações você pode entender como Purushartha, que é o vetor de vida, que é o que vai impelir o indivíduo a agir. Então, as chamadas casas tricona, que são a casa 1, a 5 e a 9, e tem uma afinidade com Áries, Leão, Sagitário, respectivamente, são as chamadas casas dármicas, ou as casas que indicam Swadharma. A junção de créditos ou boas ações de vidas passadas. As casas angulares ou casas Kendra, que são a casa 1, a 4, a 7 e a 10, que tem uma afinidade com Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, respectivamente, os signos ativos ou cardinais representam as áreas da vida da pessoa que indicam os karmas presentes, a força de ação daquele indivíduo. Então, a junção de Kendra e Tricona ou Dharma forma Raja Yoga ou Yoga Karka. Isso vai depender do ascendente. As casas 2, 6 e 10 são as chamadas casas Artha, que tem uma afinidade com Touro, Virgem e Capricórnio, que falam sobre a busca por segurança material, mas a busca por segurança material deve ser calibrada através do nível de consciência dármica. Então, se você não tem consciência do seu Dharma, você vai desenvolver a baixa vibração das casas Artha, você vai desenvolver a baixa vibração da busca por segurança material. Isso pode desenvolver ganância, pode desenvolver más ações. As casas 3, 7 e 11 são o grupo das casas Kama, que representam o desejo, tem associação com as constelações do elemento ar ou as constelações do elemento vento, que são respectivamente Gêmeos, Libra e Aquário, que indicam as ambições pessoais, a necessidade individual de satisfazer o ego, ou a diva individual. E quando dizemos diva individual, representa a lua no horóscopo natal, ou Chandra, ou Soma. É por isso que
que a casa 3, 6 e 11, contada a partir da posição natal da sua lua, são as áreas do horóscopo onde as ambições pessoais e egocêntricas do indivíduo se encontram. É por isso que durante o Sadhisati, a pessoa só vai sentir os desejos pessoais emperrados e só vai ser liberado a partir do momento em que Saturno transitar pela sexta casa ou pela 11ª casa. E por último, as casas Moksha, que são as casas 4, 8 e 12, que tem associação com o elemento água e com os signos aquáticos, que são respectivamente Câncer, Escorpião e Peixes. E Moksha representa a busca por libertação, a busca por emancipação de desejos materiais. Então, a casa 4 está dentro do quadrante do indivíduo, ela liga o quadrante individual e o da família, e representa a libertação de desejos pessoais. A casa 8 no quadrante das outras pessoas representa a libertação ou emancipação da dependência no cônjuge ou da dependência sexual, afetiva, erótica nas outras pessoas. E a casa 12 liga o quarto quadrante com o primeiro e representa a libertação ou a emancipação de desejos sociais ou mundanos, tá certo? Então, isso depende muito de cada ascendente ou constelação ascendente de acordo com o horóscopo de cada uma pessoa. Então, quando eu falo de que os planetas, os signos que são associados às casas dármicas, que são Áries, Leão e Sagitário, não significa que Áries, Leão e Sagitário vão ser signos dármicos para todas as pessoas. Se a pessoa tiver um ascendente em Capricórnio ou Touro, os signos de fogo vão cair em casas que indicam problemas para aquele ascendente. Então, cada horóscopo deve ser analisado de maneira individual, é assim que você vai ter manifestado o seu Swadharma, através do estudo da astrologia védica ou de Jyotish e através da adoração de Ganesha, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre Dharma. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado!